Boa noite. Boa noite, estamos aqui de volta. Neste domingo. Vamos falar de um assunto muito interessante, né? Sobre o autismo. Assunto do qual eu gosto muito de falar. Vou aguardar aí alguns minutinhos enquanto o Instagram avisa aí o pessoal. Estamos ao vivo aqui para começar a live. E aguardar também a nossa convidada entrar, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Peraí, gente. Vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Sejam bem-vindos. Olha, a nossa convidada entrou, vou te chamar aqui, Érica. Peraí. Te mandei o convite, Érica. Boa noite, tia Anitta, seja bem-vinda. Bem-vinda, Marina. Entrou. Aê, Deu conseguiu! certo. Que legal! Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Peraí. Pessoal, estiver Foi, ouvindo tá a me gente, ouvindo? por favor, puder colocar um ok, estamos ouvindo. Eu acho que meu áudio tá baixo, né? Não, Peraí. não, eu acho que o meu, porque eu tô falando com o fone, tá dando eco aí, não tá? Não, tá normal. Tá normal? Facilitinha. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo a Érica? Se estiver ouvindo, coloca um joinha, um ok aí, por favor, só pra gente ter uma noção aí, se tá tudo correto aí com o som. Sejam bem-vindos, gente. Estou muito feliz com essa live. Nossa. Fiquei feliz. Só uns 2, 3 meses de insistência, só isso. Quase 3 anos antes da existência do Instagram. Ai, gente, que bom. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui nessa live. Eu e a Erika aí temos uma história muito longa, né, de amizade. Desde muito jovens, né? Não vou falar muitos Mais anos. de 20 anos, né? Eu acho, mais de 20 anos, Nossa, acredito. amiga, tudo isso. Nossa amizade aí, nossos encontros aí dentro da igreja, o Senhor nos uniu, né? E anos depois, nos uniu mais ainda com o mundo do autismo, né? Nossos filhinhos, nossos anjos, nossos amados filhos, né? Então é uma graça muito grande de Deus ter uma amizade tão longa e a gente poder também se unir, né? Mais Pra fortalecida, ficar né? forte e pra lutar, né? Tá dando eco? Eu acho que é o meu fone, peraí. Deixa eu tirar. Dá pra me ouvir, gente? Acho que ficou melhor, né? Tá melhor? Então, eu tô escutando a minha voz aí, quando eu falo pra você. Eu acho que ficou melhor, não sei. Ainda tá dando eco? O que será? Será que é o meu som? Deixa eu baixar um pouco. Se agora melhorou. Que às vezes eu coloco no som máximo e aí acaba atrapalhando. Eu vou aumentar aqui o meu volume. Ainda tá dando eco, gente?
Pra mim tá normal aqui. Tá normal? Pra mim tá Eu normal. diminui um pouco o som aqui pra ver se melhora. Eu não sei mais o que fazer além disso, gente. Espero que não atrapalhe muito, mas vamos tentar assim mesmo, Vamos. tá Que é bom? tanta coisa pra falar, não vai dar É, tempo então não dá todo. tempo. Não dá tempo, né, amiga? Eu queria que você se apresentasse aí um pouco, falasse um pouquinho aí de você pro pessoal que não te conhece aí. Bom, eu sou a Érica, né? Mãe do Daniel, um menino de 9 anos, autista. Não sou especialista no assunto autismo, sou mãe, né? Isso é um bate-papo entre mães. E minha formação não é essa, minha formação é serviço social, mas é bom poder partilhar aquilo que a gente já viveu, né? Desde o diagnóstico, já tem aí 7 anos desde o diagnóstico do Daniel. E vamos que vamos. Que legal, hein, gente? E, assim, na sua visão, assim, o que que é o autismo? Se puder falar um pouquinho pro pessoal que não conhece. Bom, vamos lá. Quando eu tive o diagnóstico do Daniel, eu não sabia o que era autismo. Não sabia mesmo. Não que eu nunca tivesse ouvido falar de autismo, mas assim, eu tinha aquela imagem que muitas pessoas têm até hoje, de uma criança no cantinho de um quarto, se balançando. Então, pra mim, autismo era aquilo, né? É, E aí, quando a gente tem um diagnóstico, a gente começa a correr atrás, começa a se informar, né? E o que que é o transtorno do espectro autista, né? O TEA, a gente abrevia o TEA. O TEA, ele é uma desordem no desenvolvimento da criança, né? Mas no desenvolvimento em que sentido? Físico? Não. Porque a pessoa com autismo, ela não tem nada que caracteriza fisicamente. É diferente, por exemplo, da síndrome de Down, né? Síndrome de Down você consegue ver, é algo físico. O autismo não. É um déficit no desenvolvimento neurológico da criança. Então a criança, ela não se desenvolve, vamos dizer assim, da maneira como deveria ser, né? Então, e a gente pode perguntar assim, tá, é um déficit do desenvolvimento neurológico da criança, tá, vamos simplificar isso, né? Como que a gente pode simplificar? O autismo, ele afeta basicamente 3 áreas, que a criança ela não se desenvolve como deveria. Quais áreas são essas? A comunicação, né? O comportamento e a interação social. Então, nessas 3 áreas tem um déficit, tem um prejuízo, né? Então, por exemplo, na comunicação, a gente tem autista verbal e não verbal. Tem autista que fala, tem autista que não fala. Tem autista que fala pouco, tem autista que fala palavras soltas, não consegue formar frases, né? Esse atraso na fala é uma das principais características, os principais sinais que levam as mães, foi assim comigo, para o Sim. consultório médico. Nossa, mas ainda não, ele não fala, né? Então, assim, é um grande sinal essa questão do atraso da fala. Mas não somente o atraso, a ecolalia, né? Ecolalia é aquela repetição de palavras, aquela repetição. Então, o autismo ele prejudica a comunicação, mas ele prejudica também o comportamento da criança. Então, criança, adulto, né, as pessoas com autismo, elas podem ter, assim, um interesse restrito em determinada coisa, né? Ela pode ter, por exemplo, meu filho é fascinado em carros, ônibus. Se você vê uma criança na rua fazendo assim, é o meu filho. Ele adora, O é o Bernardo é foco. bola. Bola, né? Bola, bola, O bola. Anthony é o Mickey, né? A gente tem aí. Então, assim, são comportamentos, eles têm interesses restritos, né? Pode ter também a questão da sensibilidade ou da falta de sensibilidade na questão sensorial, por exemplo. O Daniel, meu filho, ele tem uma hipersensibilidade auditiva. Então, um dos sinais foi isso, porque ele colocava muito as mãos nos ouvidos, muito, né? E aí eu descobri que é uma hipersensibilidade auditiva, né?
Mas tem crianças que têm outras, né? Pode ser nessa questão da alimentação, de não comer coisas. O Daniel gosta mais de coisas crocantes. E, além da comunicação que a gente já falou, além da questão do comportamento, tem interação social, que é sim, aquilo, é a dificuldade de se relacionar, né? Então, a dificuldade de olhar nos olhos, a dificuldade de puxar assunto, a dificuldade de brincar com a criança, porque você pode, por exemplo, colocar várias crianças numa sala e dar brinquedos, né? A criança autista, ela vai brincar no mesmo local, mas ela vai brincar sozinha, ela não vai interagir com, sim, com as outras crianças, né? Ela tem essa predisposição à questão do isolamento. Só que é importante falar o seguinte, isso é muito importante falar, nenhum autista é igual ao outro. Nenhum autista é igual exato. ao outro. Isso que eu ia Nem falar. os autistas, eles não vão ter todas esses comprometimentos em todas essas áreas, não. Tem autista que não vai ter comprometimento na comunicação, mas vai ter na interação social. Tem Sim. autista que não fala, mas ele se comunica. O fato de não falar, né, Poli? Às vezes a É, criança ela não fala, mas ela se comunica. Como assim? exato. Né? Tem Eu demorei aspectos muito para aprender aí isso. ela se comunica e ela quer se comunicar de alguma forma, né? Bom, é amplo, né? É amplo. É, São uma variação assim enorme. É por isso que é transtorno do espectro autista. Eu demorei um pouquinho, vou ser sincera pra vocês, eu demorei um pouquinho pra entender essa questão do espectro, né? Transtorno do espectro, o que que é isso? Mas é porque é uma variação muito grande de sinais, né, Poli? É uma variação muito grande. Uns têm mais, outros têm menos, um tem aquilo, o outro não tem não dá aquilo. para Então, fechar numa coisa só, né? E falar é isso, isso e isso, né? não dá. O Não dá, Bernardo, não quando era dá. pequenininho, ele não olhava nos olhos. Não olhava, a gente chamava, ele não olhava. Hoje, depois de todo o acompanhamento que ele faz, hoje ele já olha. Então, se hoje for falar assim, ah, ele olha nos olhos, então não é autista. Não é, então são N características, né? Eu lembro que o Bernardo ele não olhava para as fotos. E hoje Não eu fico feliz olhava quando de eu jeito nenhum. vejo o Bernardo fazendo pose para as fotos. Sorrir pra foto nunca. Esses anos todos, ele começou agora aí, ó, na quarentena. Ele começou a Mas é um sorrir na foto. progresso. E mãe de autista, assim, vibra com aqueles Exato, pequenos, grandes progressos, né? exato. E assim, eu fiquei, a gente vê que são amplas características, então por isso que sempre a gente indica quando a pessoa tem alguma dúvida, ir num especialista, né? Procurar um médico, né? Não fala assim, ah, meu filho não olha nos olhos, é autista. Não é bem assim, né? Não, não Ah, é meu uma filho. característica ou duas que vai falar, né? Exato. Mas é Meu importante filho. ser observado, né? É importante Sim, ser observado, Poli, porque é, infelizmente ainda tem hoje em dia, essa questão de, cada criança tem seu tempo, né? sim. Mas o tempo ele chega. Então, assim, eu escutei muito isso da pediatra, né? Então, assim, é importante a gente conhecer, a gente saber um pouquinho Observar. identificar, até para chegar pro médico e falar, né? De repente, se a médica, o pediatra e tal, não tiver essa fala, pelo menos você tem algum conhecimento, né? Isso é fundamental. É, porque às vezes os médicos falam para esperar que a criança tenha o tempo e você tá ali, entre aspas, perdendo um tempo que a criança já poderia estar fazendo acompanhamento, né? Ajudando, porque a estimulação precoce é muito importante, né? É necessária, né? Então, quanto E antes. garantida por lei, né? Hoje É, a e gente tem aí a garantida por lei, mesmo sem diagnóstico fechado de autismo, a criança tem direito a fazer a estimulação precoce. Porque mesmo que lá na frente ela descubra que ela não, que a criança não é autista, ela já fez a estimulação, né, para poder a criança acompanhar as demais. exato. Então, assim, na verdade, não tem nada a perder, né? Quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. E você Isso quer que é falar o um mais pouquinho aí como importante. que o autismo entrou aí na sua vida? Como é que foi aí o comecinho do diagnóstico? Eu descobri o autismo do Daniel bem cedo, né? Graças a Deus. Ele não tinha nem 3 anos quando eu descobri. E foi aquilo que eu falei, o atraso da fala,
né? Daniel é meu único filho, né? Então, assim, a gente não tem aquele outro filho mais velho para estar comparando as coisas. O que eu notava de diferente é a questão do atraso na fala, né? E da questão das birras, porque no começo foi muito complicado. Né? Quem conhece o Daniel hoje não imagina como ele era com 3, 4 anos. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas assim, o que me fez realmente procurar a questão do médico foi aquela série que teve anos atrás, foi bem nesse ano, do Fantástico, sobre autismo, com o Dr. Drauzio Varela. Não, foi um mês, eu acho que foi um mês, falando sobre autismo todo domingo no Fantástico. Então, cada episódio dessa série eu via semelhanças do Daniel. Então, a questão de enfileirar os carrinhos, era assim que o Daniel brincava. Muitas semelhanças, muitas. Então, quando terminou essa série, eu falei assim, tem que procurar ajuda. Aí fui lá no Google, autismo, Guarujá. Apareceu a instituição, né, que é referência aqui no Guarujá, no atendimento autista. E eu fui. E aí foi o primeiro passo, né? Passou por avaliação, que não é uma vez só, várias vezes para avaliar, vários profissionais, tal, até fechar o diagnóstico de autismo mesmo. Mas isso ele tinha aí uns 3 anos. Não, 3 anos não tinha nem 3 anos completos ainda. Eu me recordo do Bernardo que, quando eu vi os primeiros sinais nele, quem foi que eu recorri? A Érica. A Érica sabe tudo. Érica, o Bernardo tá fazendo isso, o Bernardo tá fazendo aquilo. Érica, calma. Primeiro ela me acalmou, né? Deu aquela dose de paz. E aí depois eu Mas é fui, importante, né, Polly, a gente ter assim sim, uma referência. Eu lembro que quando eu descobri, eu não conhecia ninguém que tinha filho autista. Depois que veio o diagnóstico, aí eu soube de colegas nossas que tinham irmãos autistas, mas eu não tive ninguém para falar assim, Daniel tá fazendo avaliação porque talvez ele seja autista, sim. né? Isso faz Isso eu tô muita falando de diferença. 7 anos atrás. 7 anos atrás, vai fazer 10 esse ano, né? Mas é muito importante ter essa referência, né? Graças a Deus hoje a gente tem aí grupos, tem redes sociais, né? Sim, A mãezinha que está descobrindo agora o autismo, está desconfiada, pode recorrer, pode chamar, sim, ter claro. esse apoio, né? Ter esse apoio é muito importante. Sim, porque a gente acaba se entendendo, né, um pouco. A Muito. gente, é, a gente consegue desabafar na mesma medida, as alegrias, os sofrimentos, né? E mesmo sendo, às vezes, um pouco diferente, né? Porque às vezes o que é dificuldade para mim, às vezes não pode ser para você, né? Que nem tem autistas que não dormem à noite, passam a noite em claro. No caso do Bernardo, ele sempre dormiu bem. Eu falo, é algo que eu nunca Daniel tive também. problema, né? Mas eu tenho outras coisas que ele tem muita dificuldade, né? Como a integração social, a fala, que ele nunca falou. Então, assim, mesmo, entre aspas, as lutas sendo diferentes, a gente está no mesmo caminho, né? Sim, Então é muito bom sim. a gente estar de mãos dadas, né? E isso fortalece demais a gente, né, Polly? Isso Claro, fortalece demais. Como eu não tinha essa referência na época, né, para uma colega, alguém para entrar em contato, eu fui pesquisar na internet. Eu fui para dentro da internet, pesquisei. Eu ficava madrugada até tarde pesquisando de tratamentos, o que poderia ser feito. Nisso ele já tinha começado o tratamento nessa instituição, né? Mas aí eu fui procurar estudar. É uma coisa que a gente faz até hoje, né, Poli? é. Até hoje. Nunca vai parar, né? Sempre vai ficar estudando, pesquisando. Porque quando a gente conhece é diferente, né? A gente sabe um pouquinho para onde ir, né? Para onde recorrer, né? Infelizmente no começo é difícil mesmo, porque a gente acha, às vezes a gente acha que só tem aquela opção,
É que nem a questão de tratamento. Existem N tipos de tratamentos, né? Sim, sim. E Assim, porque a gente precisa. É verdade, pode falar. não que assim, o tratamento que deu certo pro meu filho vai dar pro seu. Sim, Mas a gente vê que tem outras alternativas. Quando a gente começa a buscar conhecimento, informação, a gente vê que tem outras alternativas que a gente pode tentar, né? sim. Até porque, Poli, o desconhecido ele assusta. Né? Exato. Aquilo que é desconhecido causa esse sentimento, né, de insegurança. É por isso que a gente precisa falar muito sobre isso, né? A gente precisa falar muito, muito sobre autismo, muito, para que as mães não tenham medo de buscar o diagnóstico, sabe? Não tenham medo de reconhecer mesmo que o filho tem um autismo, né? Por isso que a gente precisa falar para descaracterizar essa questão do autismo, que realmente é uma coisa séria, sim, né? É um transtorno, mas que existem alternativas, que existe tratamento, que existem Que não é o fim, né? medicações. Não é o fim. Não é o fim. Assim, muitas vezes quando a gente recebe o diagnóstico é um momento difícil. Que, assim, para nós parece que é o fim. Acabou ali, né? E a gente vê que não. Na verdade, é um novo caminho. Um caminho diferente, que às vezes a gente não conhece, mas buscando conhecimento, vai ficando um pouco mais leve, né? Vai ficando um pouco mais leve. Vai iluminando, assim, né? Assim, a nossa cabeça, assim, de uma maneira que sai um pouco daquela parte, daquela escuridão, né? Daquela coisa assim, nossa, acabou e agora eu não posso fazer mais nada pelo meu filho. Não, dá pra gente fazer muita coisa. Muita Muita coisa. coisa. Muita Nós, coisa. mães, E assim, podemos fazer muitas coisas, né? Mesmo dentro de casa com ele, né? Estimulando, incentivando, né? É assim, a criança fazendo terapia ou não, eu acho que uma das melhores terapias é a família, é dentro de casa, né? A mãe que tá ali no dia a dia, né? Eu fico o tempo todo com o Bernardo. Bernardo pede água e fico. Fala água, Bernardo. Água. Água. Fico lá, é mil por vezes. isso, Poli, que é tão importante preparar a família, né? É por Sim, isso que, assim, as melhores terapias são aquelas que preparam a família para cuidar dos seus filhos. Porque eu vou levar meu filho numa terapia, ele vai ficar 30 minutos lá, no máximo uma hora, né? Quanto tempo ele fica comigo em casa? Então, isso exato, é mas uma pode coisa ter. assim que os bons terapeutas, eles já estão fazendo isso. Eles estão capacitando os pais para poder saber lidar com uma crise, para poder diferenciar o que, que é birro, o que, que não é, né? É uma coisa assim que eu senti muita falta no início, né? Porque o que, que a gente espera das terapias? A gente não quer entregar nosso filho para o terapeuta depois de 30 minutos, até semana que vem, tchau. Não, não é isso, né? A gente precisa ter um mínimo de informação de como lidar por eles e por nós também, né? Porque a Sim, gente precisa saber como se portar diante de uma crise, o que fazer, enfim. É uma coisa assim que eu acho que a gente tem muito que avançar nisso, né? Tem muito sim. que avançar nessa questão de capacitação dos pais. Eu não digo tornar os pais terapeutas, não. Eu digo o mínimo de conhecimento Saber lidar para no que dia a os dia, pais né? consigam estimular, né? A vida ser uma contínua estimulação. Sim. Eu vejo muitos comportamentos que o Bernardo tem em casa, que ele não tem na rua, que ele não tem na terapia. Então é algo que quando eu passo para a terapeuta, né? Ela vem com aquela luz, né? Como que eu vou lidar naquela situação? Entendeu? Que ela não vê. Que se for só depender da terapia, ela não vai saber que ele faz isso. Então, são coisas que ele faz em casa que a gente leva para ela e ela também dá aquela orientação. Então, é necessário mesmo, né? Porque senão os pais ficam perdidos, sem saber o que fazer É e aquele acaba. trabalho conjunto, né? Exato. É aquele trabalho conjunto. E a estimulação precoce é muito importante, né? Começar o quanto antes, né? Nossa, eu falo assim que o período de maior avanço, o período de maior progresso do Daniel foi na estimulação precoce. Porque a gente descobriu que ele era autista, tinha 3 anos, e aí imediatamente ele começou a estimulação precoce. Então, eram 3 vezes que eu levava ele, no mínimo 1h30 ele ficava lá. No mínimo, 3 vezes na semana. Então foi o período que ele teve assim um salto, um avanço assim tremendo, né?
Depois ele foi crescendo e tal, foi mudando a questão da metodologia e tal, reduziu, deu uma estagnada. Deu uma estagnada, né? Se a gente for ver o que os planos de saúde eles oferecem, né? 30 minutos de fonoaudiologia por dia, 30 de psicologia. Aí é uma coisa que a gente precisa. Eu sou muito briguenta nesse assunto. Eu Aí acho que que às lá vezes no Pai acontece aquele Conosco, no momento da plano de regressão. saúde, só tem Érica. Porque é um direito, É, infelizmente. E se a gente não a correr gente tem atrás, a que gente não vai lutar. ter. Exato. Infelizmente. E aí, nesses momentos, a gente vê, às vezes, a regressão da criança, né? Pela falta de terapia, Completamente. Porque a pela gente falta de vê no período acompanhamento. de férias, antigamente, quando ele tinha aquela terapia frequente, dezembro, janeiro, julho, Sim, mês de recesso escolar e mês que as terapias davam uma parada. parava tudo. Resultado, regredia. Comportamentos que já tinha superado, passava a ter. Né? Exato. Então, assim, não pode. É uma coisa que não dá pra ficar sem. Não dá pra ficar sem. Acontece O mesmo. Bernardo, ele começou a fazer terapia com 2 anos, quando a gente teve o diagnóstico, né? E nunca eu parei, nunca. Tirando os períodos de férias, né? E eu percebi que com essa quarentena e a parada das terapias, muita coisa, assim, que ele já fazia certo, ele começou a regredir. É E aí a verdade. cabeça começa a pilhar. É A gente fala, não é verdade. O Daniel possível, ficou meu super Deus. emotivo. Daniel já é Todo, emotivo. Tá super emotivo. Super a emotivo. Às gente, vezes chora à noite, não sabe explicar por quê, né? a Porque ele gente deu uma fica, pausa nessas é, terapias. porque tem que ser uma coisa contínua, né? A gente fica pensando, poxa, todo o trabalho que a gente teve, que é um passo de cada vez, não é algo mágico, Não. e aí a gente vê, assim, de repente parar tudo. Então, assim, é uma luta diária mesmo. Então, assim, eu comecei a reforçar mais em casa, que nem ele regrediu um pouco na questão do banheiro, tudo. Então, agora eu fico mais atenta, tudo, falo com ele. E é engraçado que agora, quando eu falo com ele no banheiro, ele dá uma risadinha. Tipo assim, já tô ligada, tem que ir no banheiro. É muito engraçado. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pelo menos o meu filho, ele não fala. Mas ele sabe se comunicar de outras maneiras que vocês se surpreenderiam. E a mãe sabe Ele, disso, né? ele faz cada coisa. Então, assim, todo comportamento, na verdade, é uma comunicação, né? É verdade. Seja às vezes de birra, uma crise, às vezes é algo que não tá legal, ele não tá se sentindo bem, ele pode estar Um sentindo uma dor. choro. Então, assim, eu digo assim para as pessoas assim que não convivem com autista, mas assim, se em algum momento, às vezes está ali num médico ou vai num aniversário, vê essa situação de algum autista entrando numa crise, não pense só que pode ser uma birra, né, daquela criança, daquela pessoa. Às vezes o ambiente não tá legal para ela, às vezes o som tá muito alto, tá incomodando, às vezes ela pode estar com uma dor, tá sentindo um mal-estar, e quando Ou algum a gatilho criança não tem, né? e quando a criança não fala, ela vai reagir de N formas. Pode ser chorando, pode ser gritando, pode ser se jogando no chão, porque é uma forma que ela tenta encontrar de se comunicar. Daí a Então importância, pô, da gente falar, né? Eu insisto sim, nisso, a gente tem que falar, a gente tem que falar sim, não é questão de expor o filho, não é. A gente precisa falar. Isso sim, que você comentou, eu lembro que eu passei quando o Daniel era pequenininho. Ele estava no período de avaliação, né? Se, se realmente era TEA ou não. E eu fui dar uma volta com ele no quarteirão, né? Onde eu morava tal. E a rua estava em reforma, então tinha aquele barulho. Esse menino, ele teve uma crise. Ele se jogou no chão, ele gritava, sabe? Aquela coisa que a gente já imagina, né? E aí eu lembro que teve um senhor que passou na rua, tava passando e fez assim, ó. Tipo assim, falta de falta uma palmada. Aí palmada. fez assim, ó. Falta de palmada. Dá vontade de responder assim, falta uma palmada. E você? Entendeu? Então, assim, pode É que eu acontecer, não porque sou de assim. responder, gente. Eu sou uma pessoa super pacífica. Mas o coração pica. É verdade.
Mas é falta de conhecimento, né, Sim, gente? É exato. falta Por de isso que conhecimento. não vale a pena a gente às vezes ficar, né, discutindo, mas às vezes se a pessoa tem a abertura a ouvir uma pequena explicação, a gente pode até falar, né? Transmitir esse conhecimento naquele momento. Se a pessoa tiver um sentido de querer ajudar, né? Agora, é como você falou, a gente tem que falar mesmo. A gente não pode se esconder, né? Eu vejo que às vezes assim as famílias ficam com medo de falar sobre o autismo, né? E eu acho que quanto mais conhecimento, menos preconceito, Com certeza. né? Vai diminuindo o preconceito, né? Nem tudo é preconceito. Tem É, preconceito? Tem. Quando a gente vê o termo autismo ele sendo usado de uma forma pejorativa, né? Vira e mexe a gente vê aí artistas ou alguém se falando, né? Existe preconceito, infelizmente, mas existe, eu acredito, muito mais falta de informação. Né? Falta de informação do que é, porque como a gente falou, o autismo ele não tá na cara, o autismo não tem cara, é uma coisa assim muito, não é à toa que o símbolo do autismo é quebra-cabeça, porque é uma coisa muito complexa, né? Então a gente precisa falar. E posso falar uma coisa assim, contar uma situação bem rapidinho? pode. Quando eu decidi realmente meter as caras, meter as caras que eu falo que é divulgar, informar, enfim, sair da minha zona de conforto, né? Eu acho que eu já contei, não contei isso já pra você. Ah, eu acho que já faz mais de um ano, faz uns quase 2 anos, mais de um ano, quase 2 anos, que eu fui visitar uma pessoa muito querida que estava internada, né? Fui visitar no hospital e quando eu entrei no quarto, tinha outras pessoas internadas, eu acho que era mais ou menos 6 pessoas num quarto só. E assim que eu entrei na cama, eu vi uma pessoa conhecida, uma mulher conhecida, que eu sabia que ela tem um filho autista, né? Uma filha autista. E ela estava lá internada porque ela estava com o olho todo roxo, né? Ela tava com o rosto muito assim deformado. E aí eu já imaginei, meu Deus, o que aconteceu com ela? Né? Eu fiquei assim, o que será que aconteceu com essa moça? E aí tá. Daqui a pouco, e aí eu fui visitar tal minha parente. Daqui a pouco chegou a filha dela junto com o pai. Dentro do quarto era horário de visita, né? Eles chegaram. E aí o pai, por um minuto, ele foi buscar alguma coisa na cantina e deixou a filha lá, uma adolescente, e a mãe tava, né, na cama deitada, tal. A menina teve uma crise. A menina teve uma crise ali. Ela foi pra cima de pacientes que estavam ali deitados na cama, né? Enfermeiros saíram da sala, pessoas que estavam lá para visitar saíram do quarto, aliás, saíram do quarto, né? A pessoa que estava comigo abraçou ela por detrás assim, porque ela queria mesmo ir de encontro às pessoas doentes que estavam ali internadas, né? E aí a pessoa que estava comigo abraçou, ela mordeu o braço, depois ele teve que ir lá fazer curativo e tal, porque arrancou sangue mesmo, começou a jorrar sangue. E todas as pessoas saíram da sala e chamaram os guardas. Chegaram 2 guardas vigilantes do hospital. E todo mundo, gente, cadê o pai dessa criança? Cadê o pai dessa menina? Cadê? E ela tava ali numa crise. Naquele momento, pô, eu vi como a sociedade não está preparada. Ninguém sabia lidar com isso. Ninguém sabia lidar com isso. Aquela adolescente estava lá, com 2 guardas, e as pessoas olhavam como se fosse, sabe? Como se não fosse uma criança. Então aquilo assim, eu fiquei muito tocada por aquilo. Eu falei, Sim. gente, ninguém sabe lidar, ninguém soube lidar, ninguém soube lidar. Depois chegou o pai e tal, né? A gente não pode julgar, não tinha com quem deixar, enfim.
Mas outras pessoas nem poderiam, falaram, nem poderia ter entrado, porque é um ambiente estranho para ela, então realmente ela pode ter estranhado. E detalhe, a mãe dessa adolescente estava internada porque foi agredida pela filha autista, a menina grau severo. Então ela não estava ali porque foi assaltada, como eu pensei, de imediato, foi agredida por... Não, pela filha. E eu vi ali o quanto que mães sofrem quando tem um filho autista grau severo, o quanto que funcionário, seja de qualquer setor, ali tinha enfermagem, tudo, mas qualquer setor, realmente a gente não está preparado, né? A gente não tem esse preparo. Então eu sei que eu fiquei tão mexida com aquela cena que eu vi, que eu cheguei em casa, aí eu passei um zap, né, um grupinho de mães, que eu faço parte, falei da situação, falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá pra ver isso, passar por isso e ficar inerte. Não dá, não dá. A gente tem que falar, a gente tem que conscientizar as crianças, adolescentes, jovens, tem que ser vistos como seres humanos. Seres humanos que precisam de ajuda, né? E que têm direitos. Sim, Precisa de ajuda? Ajuda sim, mas tem direitos garantidos, né? E exato. muitos não conseguem nem acessar. É a falta de conhecimento, às vezes a falta de empatia, né? Eu lembro de uma vez que o William foi com o Bernardo na saúde da mulher para passar pela consulta da neuro, né? E aí, aquela demora normal, né, gente? E tinha outros autistas, adolescentes, crianças. E teve um adolescente que entrou em crise. O menino era maior que a mãe, coitado. E o menino chorava, o menino gritava, e todo mundo em cima, sabe? Fazendo mais muvuca. E o William tentando ajudar. Só tava ele e o Bernardo, né? Que eu fiquei com as crianças. E aquela situação. Aí o que que ele fez? Ele foi até a recepção e pediu para encaixarem logo o menino para passar na frente, né? Quer dizer Sim, assim, claro. todo mundo ficou olhando, a demora passando e ninguém tava tendo atitude nenhuma, né? Assim, graças a Deus ali tinha algumas pessoas que estavam na mesma situação, que tentaram auxiliar a mãe e tudo. O menino queria correr para fora, o William não deixou, né? Tentou segurar o menino. Então, assim, às vezes falta esse olhar de empatia das outras pessoas, né? Às vezes no setor público, né, ali, no caso da saúde, para ter esse olhar, né? Que eles não conseguem ter esse momento de espera. Até na fila, às vezes, do mercado, gente. Pra que tem fila preferencial? Não é porque a gente é melhor do que ninguém. Porque muitos não toleram, não conseguem Não esperar, sabe? toleram, sai O que é um correndo, minuto corre pra risco de ir gente. pra rua, ser atropelado, né? Quem Exato. nunca correu atrás do seu filho autista? Quem nunca? Eu perdi Eu essa não, eu louca. não largo um segundo a mão do Bernardo na rua. Eu morro de medo dele sair correndo. Ele corre mesmo, e às vezes nem eu consigo alcançar ele. Ele tem Nossa, só eu sou 7 anos, né? Eu falo, quando ele for adolescente, vai ser corredor e eu não vou alcançar nunca. Mas Daniel era assim Então, também, viu? Daniel era assim, eu coloquei um post lá no meu feed, que eu quis compartilhar justamente essas coisas, sabe? Ele era assim, Daniel corria demais. Eu já peguei Daniel na Avenida Tiago Ferreira, sabe? Já peguei Daniel na Avenida da Praia. Peguei não, porque eu nunca cansava, né, gente? Eu falava alguém assim, pegava. segura ele, pega ele ali. Porque não Pelo amor de alcançava. Deus, alguém Depois o pega. coração batia acelerado, meu filho nunca mais faz isso. E a gente fica com medo, caramba, eu não posso sair sozinho com ele, eu tenho que estar junto com alguém, sabe? Então, é bem difícil, bem difícil. Foi uma fase, graças ao bom Deus passou, né? Continua não tendo assim noção do perigo, é claro, né? Como eu escrevi lá, locais movimentados, essas coisas, fico segurando na mão, mas ele já não corre assim desse jeito, né? Graças a Deus. Eu falo que o É, autismo é feito de fases, né? eu Vai quando eu melhor um dia saio, da outra. a minha rua aqui passa ônibus, então já aconteceu várias vezes dele sair correndo, atravessar a rua pro outro lado, e logo em seguida passar carro, passar moto. É a mão de Deus também que cuida, né?
Mas a gente não pode piscar, porque realmente não tem noção do perigo. Ele sobe em cima das coisas aqui, senta na janela. Nossa. Quando eu morei em apartamento, ele ficava em pé em cima da, da janela. O pessoal ficava desesperado do outro bloco, falando, ó, telefonando, teu filho tá na janela. Ele adorava ficar ali olhando. Tinha, tipo, o mato, assim, né, as árvores, ele adora ficar olhando. E era uma coisa que ele deixava ele confortável ali, entendeu? Então, assim, não tem noção nenhuma do perigo, nem nada. Então, a gente sempre tem que estar ali de olho, né? Sempre, sempre tem que estar junto. É por isso que você falou, né? Um dos motivos que tem essa questão da vaga preferencial também no estacionamento, né? O autista ele tem direito à vaga preferencial no estacionamento, não é somente para deficiência física, né? A gente entende a necessidade de todos, mas o autista, principalmente nesse grau, né? Moderado, severo, ele tem essa questão, né, de barulho, de multidão, de repente você vai estacionar o carro lá longe, até você chegar no mercado, tem aquela multidão de gente, tem aquilo, pode desencadear uma crise. Então é diferente quando você estaciona ali, logo na entrada. Então, assim, tudo tem um porquê, né, Poli? Tudo tem um É, porquê. não é frescura, né? E às vezes a gente, por falta de conhecimento e pelo autista não ter uma característica física, a gente julga sem saber, né? A gente vê aquela mãe estacionando ali saindo com o filho, se você olha assim, acha que não tem nada, né? Aí já julga, já fala que tá na vaga do deficiente, não sei o quê. Então, a gente pensar sempre antes de falar assim, o que está acontecendo com a situação? A pessoa está se aproveitando? Não. Pode ter alguma coisa ali além, né? Se a criança está fazendo uma birra no meio da rua, pode ter uma coisa ali além. Então, as pessoas têm um pouco dessa empatia, né? Em vez de julgar. Aconteceu várias vezes eu voltar da terapia com o Bernardo, quando a gente atravessava a barquinha, tipo assim, acho que ele não queria vir embora de Santos pro Guarujá, né? Ele empacava ali, bem no cruzamento. Ele empacava, não queria sair, e quando eu insistia, ele se jogava no chão. E gritava, e chorava. Eu deixava o pessoal passando, né? Só olhando assim, só Que mãe olhando. desnaturada. E não sei o que. Eu falei assim, não vou forçar. Ele ficava ali uns minutinhos ali chorando. Daqui a pouco levantava como se nada tivesse acontecido. E dava a mão pra mim e ia embora. Então, assim, a gente sabe como lidar assim, com aqueles momentos, né? Não 100%, né? Porque é sempre uma novidade numa crise. Sim. Mas, assim, às vezes dói um pouco esse olhar de julgamento, então por isso a necessidade da gente falar, né? Por isso a necessidade da gente São os nossos sempre desafios, né? expor. Eu digo que o maior desafio nem é o autismo do meu filho. Eu digo assim pra mim mesma, né? É a questão. O Daniel ele tem um grau moderado de autismo. Mas os desafios que a gente encontra lá fora são imensos. Vou contar Sim, rapidinho uma outra situação. Essa eu não coloquei ainda no feed, não. É... Daniel ele era pequeno, né? E aí, ainda tava nessa fase de agitação. Ele era muito agitado, vocês têm noção, Daniel é muito agitado. E eu levei ele ao médico, no oftalmo, ele é míope também, tem miopia. Só que assim, eu tinha descoberto há pouco tempo, né? Eu era muito diferente do que eu sou hoje na questão de correr atrás, sabe? Do direito das coisas. E aí, eu cheguei, a recepção tava cheia. A recepção tava cheia. E eu falei, vou esperar. Peguei lá a senha e esperei chamar. Só que tava demorando demais. E os brinquedinhos da recepção, se prendeu a atenção foi 10 minutos só. Depois ele começou a escorregar no chão, patinar no chão, sabe? Só dava ele lá. E eu louca pro limpando médico o chão. chamar logo. Limpando o chão. E aí chegou uma hora que ele pegou, sabe aquelas senhas que fica, que é um rolinho? Ele Uhum. pegou, tirou tudo, caiu todo no chão. Eu falei, não dá. Moça, fui na recepção. Dá pra você passar ele na frente? Porque ele é autista, eu acho que já deu o tempo dele. Olha só, você tá vendo, né? Aí ela pegou e falou, espera só um minutinho, vou falar com o médico. Aí sentei.
Aí tem um corredor, na clínica tem um corredor, que o pessoal que tá na sala de espera não vê. Ela parou assim no corredor, que é onde fica a sala do médico, fez um sinal assim pra mim. Eu fui com o Daniel, ela falou, olha, pode esperar aqui que ele já é o próximo. Aí falou assim, quando terminar a consulta, você sai ali pela garagem para os outros pacientes não verem, não achar ruim, sabe? Que a gente passou ele na frente. Nossa. Eu tinha recebido o diagnóstico do Daniel há pouco tempo, como eu falei, né? Eu era bem diferente do que sou hoje. Aquilo me incomodou demais, mas eu fiz isso. E eu fui pra casa tão culpada. Eu fui pra casa tão culpada comigo mesma, sabe? Me achando a pior mãe do mundo. Porque eu falei, como assim? Eu fui numa consulta, eu pedi pra passar meu filho na frente, porque ele é autista, já tinha dado o tempo dele de esperar, e me pediram pra sair pela porta dos fundos, porque os demais pacientes poderiam reclamar de ter dado prioridade pra ele. Absurdo. Enfim, eu fui muito mal pra casa. Só que 7 dias depois teve o retorno do médico, da consulta. Aí E você lá deixou, aí voltei você eu. deixou uma carta pra ele. Não, voltamos, tal. Dessa vez eu já fui logo, já falei lá, lembrei de mim, ah, não, lembrei de você, tal. Já me conduziram logo pra sala de espera, você vai ser a próxima. E falaram a mesma coisa. Eu falei, não, eu não vou sair pela porta dos fundos. Porque é direito dele ser atendido, ter prioridade no atendimento. E se as pessoas lá na sala de espera reclamarem, é porque vocês nem colocaram uma placa falando que pessoas com deficiência têm direito à prioridade no atendimento. Então, eu não estou Exato. errada. E aí eu saí pela porta da frente. Isso aí. Alguns anos depois, algum tempo depois, a gente teve aquele movimento. Eu não sei se faz, me recorda, pô, isso foi ano passado, foi ano retrasado, a questão do dia 2 de abril, que nós fizemos ali, já tinha Foi ano a passado, lei eu acho. municipal de inclusão do símbolo do autismo. Tinha a lei municipal, a lei municipal foi no começo do ano, que o município aprovou a inclusão do símbolo do autismo na placa preferencial. Eu acho que foi em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. E em abril do mesmo ano a gente fez vários panfletos para estar distribuindo para, né, nos Sim. estabelecimentos, falando dessa lei, que agora o autismo, né? Enfim, eu falei, gente, quem tá fazendo aquela região ali? Aí uma amiga nossa falou eu. Eu falei, pode deixar, faz o seguinte, naquela clínica quem vai sou eu. Aí eu fui anos depois, na mesma clínica onde eu isso, falei, olha, é, eu vim entregar para vocês essa lei que é nova, né? Que agora precisa ter o símbolo do autismo na placa preferencial para atendimento. Tinha o laço, né? Tal. A pessoa falou, é só colocar, é só colocar. Tal. Esses anos todos eles não Aí tinham levei feito minha aula. nada. Oi? Esses anos todos eles não tinham feito nada disso. Do autismo não. Do autismo não. Né? Foi preciso municipalizar a lei, porque assim, o autista, ele é deficiente para efeitos legais. O autismo ele não é uma deficiência, o autismo ele é um transtorno. Mas não tinha lei onde eles pudessem ser protegidos, não tinha lei que cobrisse. Porque como não é deficiente, não estavam parados pelo Estatuto do Deficiente. Né? Foi preciso ter uma lei, aí tem a lei, né, Berenice Piana tal, que a partir daí o autista, para efeitos legais, é considerado uma pessoa com deficiente. Isso quer dizer o quê? Que todos os direitos que tem uma pessoa com deficiência, o autista tem. Então, nem precisaria estar lá. Mas como a gente sabe dessa dificuldade, que tudo é Sim, com muita luta, foi necessário mesmo assim incluir o símbolo do autismo. Que pra mim foi uma grande conquista. Eu acho que qualquer coisa que a gente consegue para conscientizar e para minimizar um pouco, né? Esses transtornos, essas questões, essas humilhações. Eu acho que tudo é válido, tudo é um avanço, né, Poli? A gente tem que comemorar sim. cada passo. Mas também foi Exato. uma situação que eu passei. São muitas E histórias, várias. né? Daria pra gente ficar aqui a noite toda. Estamos aí nos 10 minutos finais aí da nossa live. Como assim? A gente É, nem falou da metade. amiga, é assim, o tempo voa, não falei pra você? Ó, o tempo voa, voa aqui. A gente nem imagina. E o que que você almeja, assim, como mãe? Olha, a gente tem
muitas... O que eu quero é que, assim, os autistas, eles tenham qualidade de vida como qualquer outra pessoa. Eu quero muito ver autistas adultos nas ruas, que a gente não vê, né? É, Dá a impressão que o autismo ele acaba com 18 anos. Não, gente. Quando completa 18 anos, continua sendo autista. Tem adolescentes autistas, tem adultos autistas, né? Mas o que acontece? É muito mais fácil meu filho tem 9 anos ainda, eu sair com meu filho e em caso dele ter alguma crise, alguma coisa, eu consegui segurá-lo, eu consegui ter um certo controle. É diferente quando for um adulto, um adulto. né? Quando a gente vai... por que muitas vezes a gente não vê, né, os autistas adultos? De que forma a sociedade está preparada para recebê-los? Vou dar um exemplo muito, muito rápido e fácil, né? Levava meu filho ali num shopping, eu e ele. Na hora que ele queria ir ao banheiro, o que eu fazia? Deixava meu filho no banheiro masculino sozinho? Jamais. Não deixo. Levo comigo no banheiro feminino. Aí, certo dia, entrou uma moça com uma filha, né, na mesma... Parecia ter a mesma idade do Daniel. E ela me olhou de baixo pra cima com um olhar de reprovação tremendo. Tipo assim, o que menino tá fazendo aqui? E ele é uma criança. Agora você imagina com um adulto. Né? Imagina com o Daniel, 20 anos, entrando no banheiro feminino. Exato, Aonde que está os banheiros para família, familiar? exato. Então, eu tô falando de coisas práticas do nosso dia a dia. E que faz muitas vezes o autista adulto ficar em casa. É. Porque é difícil lidar, né? Eu vi muitos autistas adultos, sabe quando? Numa sessão de cinema adaptado. O Cine Azul, Uhum, não lembro se foi 2, 3 anos sim, atrás, que a gente lotou 2 salas de cinema. Eu sim. estava lá em cima com o Daniel, começou a chegar, eu falei, meu queixo caiu. Gente, onde estavam essas pessoas? Onde estavam essas pessoas? Falta de Em casa. acolhimento, né, nos locais públicos, né, porque eles não têm essa visão, né. Por isso que a gente luta e vai atrás das coisas e expõe, porque eles não vão ter noção que tem necessidade de um banheiro, né, para a mãe poder entrar com o filho, entendeu? Mas é só Sendo, isso, né? Eu dei o exemplo aí dessa são questão dos muitas autistas coisas. adultos, sim. Mas são muitas coisas. A moradia assistida, gente. Moradia assistida. Qual é a mãe que não pensa? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Exato, Não é uma coisa que nos persegue diariamente, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E a sim, gente que tem uma fé em Deus, entrega pro Senhor, pede muita proteção, pede que Deus, né, que Deus ampare nossos filhos. Mas é uma coisa que fica. Então, a gente precisa de moradia assistida. sim, De um lugar onde eles possam continuar a ter terapia lá dentro, né? Porque a moradia assistida, ele não apenas vai morar lá, ele vai ter atividades, ele vai ter terapias lá dentro, né? Ele vai ser cuidado como ser humano, porque a gente, né, não vai ficar aqui eternamente. Eu penso que é. isso é uma coisa que é para ontem, que é urgente, que é para E a ontem. inclusão, e uma inclusão de verdade também, né, amiga? Uma inclusão de verdade. Que a inclusão está muito no papel, mas na prática ainda falta muita coisa para percorrer, muita coisa para melhorar, muito espaço para dar. Se a gente for entrar nesse assunto da outra live, Da outra live, gente. Falar de da inclusão outra da live, outra live. né? A gente sonha e a gente busca isso para os nossos filhos, né? É, melhor qualidade de vida, né? Por isso que a gente corre atrás dos tratamentos, né? Eu acho que eles são um combustível para a gente não parar, né? Não desistir. Com A gente dá certeza, uma com certeza. desanimadinha, Tem mas muitas coisas que podem melhorar a qualidade de vida deles. A alimentação pode melhorar, o esporte pode melhorar, mas a escola, a inclusão na escola, onde eles possam realmente desenvolver o potencial, porque autista, ele não tem só déficit, ele tem habilidades também, sim, né? Ele tem desenvolver as habilidades habilidades, e né? precisa desenvolver. A gente Às precisa vezes aprender. o foco fica só no que ele não consegue fazer e não se olha o que a criança consegue fazer. O E que ali consegue fazer. estimular, né? Questão da memória, né? Muitos têm uma memória assim incrível. Eu, quando brinco de jogo da memória com o Daniel, eu perco todas. Porque primeiro a idade já tá chegando, a memória já não é muito boa. E a dele é mais ainda. Então, mas tem muita coisa que a gente precisa avançar e vai partir de nós, é de quem passa. E assim, Poli, é só pra fechar.
É, a gente precisa correr atrás disso, lutar, cobrar, enquanto a gente tem forças, né? Enquanto a gente Sim, tem forças. Eu não julgo de jamais na vida aquelas mães que têm filho de autismo severo, que já é muito de como aquela que estava internada por conta, né, da agressão da própria filha. Essa mãe, ela se consome em cuidar da criança, sim, né? Não tem como ela ir lá numa Câmara Municipal, não dá, você não tem como cobrar. Agora, nós, enquanto a gente tem força, a gente precisa ir por nós e por elas. Porque um dia sim, também pode chegar a nossa vez, né? Da gente estar exato, cansada, e aí outros vão fazer. É uma exato. responsabilidade. Eu vejo como eu tomo para mim como uma responsabilidade mesmo. Como mãe, como cristã, como assistente social. Eu digo que nada é coincidência, tudo é providência. Exato, perfeito. Érica, deixa uma mensagem aí para as mães, para os pais, né, que estão iniciando ou que já estão, né, nessa realidade do autismo, né? Olha, eu acho que a principal mensagem, assim, é não se isolem. Não se isolem. Não se, o autismo, ele tá muito. A gente tem aí, a gente pega dados dos Estados Unidos, né? Um a cada 60, para cada 60 uma criança autista. Então tem muitos autistas. Não se isole, se una com outras mães. Isso fortalece demais. Isso é uma coisa assim incrível. Eu digo que foi uma das melhores coisas que eu fiz quando eu me reuni, quando eu me uni com outras mães. Porque isso nos fortalece, isso nos dá forças para a gente ir atrás dos direitos, isso nos ajuda no dia a dia mesmo, nas dificuldades. Quando eu tive dificuldade em relação a trocar Daniel de escola ou não, desabafo uma com a outra. Ou quando alguém me liga, agora tá difícil com meu filho porque ele tá assim, assim. Isso, gente, é uma coisa assim é incrível. É incrível quando você se une com outras mães. Hoje a gente tem grupo de WhatsApp, hoje a gente tem vários recursos, mas tenha pessoas que entendam, que falem a sua língua, que sabem o que você vai estar passando, que não vai te julgar, que não vai te condenar. Né? Não se Sim, isole, não queira carregar sozinha essa questão do autismo, porque a gente perde muito. A gente perde, nossos filhos perdem também. Né? sim. Então procure estar junto com outras mães, né? Eu acho que essa é a principal assim, mensagem, é o que eu aprendi muito. Quantas vezes eu liguei, mandei mensagem, né? Érica, o Bernardo tá assim, Érica. Nem contar que a gente se fala quase todo dia, né, Poli? Não é? A fase que ele começou a rasgar tudo, tudo que ele veio pra frente, ele rasgava. Revista, ele rasgava, não sei o quê. A minha casa ficava daquele jeito, um monte de papel rasgado. Aí eu mandava fotinho pra Érica, olha a situação, olha quanto papel ele rasgou. E Tudo, faz um bem a assim, gente partilhar, não faz, Poli? faz, faz, Faz um bem. né? Com outras mães também, a gente tem muitas mães queridas aí também que tá junto com a gente. E eu vejo assim que até depois que a gente começou o grupo mesmo assim, me fortaleceu muito, muito mesmo. Me deu muito mais esperança pra gente caminhar, pra gente lutar, pra não desistir. Tem os momentos que a gente, né? Mas a gente tem que lutar. O último minuto, ó, final aí, antes que caia a live. Quero agradecer muito. Obrigada por você ter aceito aí a fazer a live comigo. Obrigada a todo mundo que esteve presente. Que quem vê depois também, nós estamos de coração aberto. Quem quiser entrar em contato com a gente, mandar mensagem no direct. Compartilhar, desabafar, tirar dúvida, o que a gente não souber, nós não somos Isso. especialistas, nós somos mães, né? Somos mães para conversar, para partilhar. Estamos aí abertas, tá bom? Estamos no mesmo barco. E muito obrigado, Eric, por ter aceito. E obrigado Imagina. também todo mundo que assistiu aí a live com a gente. E a gente vai encerrando Foi um aqui bate-papo muito legal. antes que caia. Isso, foi muito bom. Obrigada mesmo, Érica. Deus abençoe. Um beijão aí pro Daniel. Boa noite para todos, gente. Fiquem com Deus.